Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar vocês, né? Trouxe uma proposta de trabalho e toda a turma cumpriu dentro do prazo, hein? Que joia! Parabéns, galera! Vamos lá começar a nossa aulinha de hoje, então, refletindo sobre todas as manhãs devemos agradecer a Deus. Afinal, acordamos com vida, saúde, lar, alimento em nossas mesas e, o melhor, com forças para lutar e vencer os desafios diários. Que Deus nos ilumine nos desafios do nosso dia de hoje, certo? Nosso capítulo 7, o Brasil da Primeira Guerra Mundial. Lá no material impresso, a página 120 a página 135. O Brasil na primeira metade do século XX. Então, ele apresenta já condições, do sistema republicano, da consolidação do sistema republicano oligárquico, as pessoas vão querendo conquistar cada vez mais direitos, digamos assim, Já existe um crescimento industrial, porque aquelas pessoas que vieram, para substituir aí a mão de obra escrava, esses imigrantes, eles saem do campo, então vão, estar nas cidades e eles vão contribuir para esse crescimento industrial. Um outro fator é porque eles têm contatos, com as empresas europeias, eles têm experiências lá, eles têm, Então, isso acaba contribuindo para o crescimento industrial. E, ao mesmo tempo, vão surgir manifestações desses operários urbanos por melhores condições de vida e condições de trabalho. Passa a estourar várias greves, várias insurreições populares, contrárias às práticas do governo e dos patrões da época. Quem que era considerado o líder dessas greves, dessas insurreições? Os trabalhadores imigrantes, Porque os trabalhadores imigrantes, eles já tinham passado por situações parecidas lá na Europa, Então, eles tinham noções de direitos trabalhistas, digamos assim, eles sabiam do que eles estavam tratando, E aí vocês vão pensar, ou relembrar lá, Por que esses imigrantes vieram? Por duas situações, para substituir a mão de obra escrava e, ao mesmo tempo, para o branqueamento da sociedade brasileira. Esse crescimento urbano e industrial, ele se dá, então, no início do século XX, e as regiões brasileiras, então, acabam sendo marcadas, por um aumento populacional. Citei o exemplo de São Paulo, 1890, 64 mil habitantes, em 1900, 239 mil habitantes. Mas por que São Paulo? Por que não, sei lá, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Uma das justificativas que os historiadores apresentam é que era a região onde é que se investia por causa do café, Houve o investimento das ferrovias nessa região, e também porque era uma região que tinha dinheiro, a partir desse café, para comprar as máquinas industriais. Alguns elementos importantes, O Brasil acaba sentindo a necessidade aí, de substituir as importações que ele fazia, Não se tem mais países na Europa para você conseguir esse produto, durante a Primeira Guerra Mundial. E aí esses produtos que vinham de fora, eles acabam sendo fabricados aqui no Brasil. Isso vai mostrar um novo momento para a economia brasileira. Então, o dinheiro que vinha do café acaba sendo investido, nessas novas máquinas aí. Sempre lembrando que o Brasil não tinha tecnologia de máquinas naquela época ainda, então ele tinha que importar esses maquinários. Regiões que cresceram bastante. Então, São Paulo, como eu já mencionei antes,
né? Um dos motivos aí acaba sendo a questão do café, né? O Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Então, o Rio de Janeiro tem um espaço, como é que eu vou dizer? As fábricas estão indo para essas regiões, pequenas fábricas, né? Então, Rio de Janeiro, além de ser a capital, tem pequenas fábricas, tem porto, e surgem os empregos públicos, o serviço público, né? Amazonas e o Pará, devido ao boom da borracha, né? Então, a exploração extrativista aí, essa borracha é usada principalmente pelos Estados Unidos, então todo mundo vai para essa região no sentido, né, de ter trabalho em si. Então, crescimento populacional, óbvio que vai dar um crescimento urbano também, né? As cidades vão crescer com isso. Isso vai gerar um avanço do capitalismo e existe uma polarização entre trabalhadores e patrões, ou seja, trabalhador é um grupo, patrão é outro grupo. Começa a surgir a partir daí a classe operária, a ideia, a noção de classe operária, né? E essa noção de classe operária, ela vem baseada em duas particularidades ou em duas opções, digamos assim, né? A questão anarquista ou socialista. Anarquismo e socialismo. Anarquismo é um sistema político e filosófico que descarta toda forma de hierarquia social, política ou econômica. E assim como o socialismo, defende a igualdade entre as pessoas e o fim da propriedade dos meios de produção. Já o socialismo é uma teoria política que defende o fim da propriedade privada e a socialização dos meios de produção. Como sistema político econômico, é a fase anterior ao comunismo. Tá? Então, seria dentro dessa proposta aí, dentro dessa ideia, esse movimento operário que passa a existir. Tá? Então, começa a existir resistência nas cidades e, ao mesmo tempo, se vê o poder aí que o Estado, que o governo consegue, né, tem, e que acaba apoiando os industriais aí. Então, esses anarquistas seriam imigrantes espanhóis e italianos que vieram para o Brasil lá no século XIX, tá? Esse anarquismo ele acaba perdendo força, né, quando se forma o Partido Comunista Brasileiro, em 1922. Então, se perde a partir disso daí, né? Nas cidades, os operários tinham um maior contato entre si. Isso fazia as ideias comunistas se disseminar mais que no campo. Ou seja, dentro da cidade, as pessoas têm mais contato. Vamos pensar nós hoje na cidade, né? Quantas pessoas moram em 100 metros quadrados? É um monte de pessoas. No campo, se você vai ver, uma propriedade é bem mais distante da outra. Então, isso fazia com que na cidade esses operários tivessem mais contato entre eles, conseguiam passar mais informações uns para os outros, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, entre 1900 e 1920 ocorreram mais de 400 greves. Então, o primeiro setor, primeira greve que teve, né, era no ramo de calçados. E depois acaba indo para multiprofissional, né? Os outros grupos, as outras profissões também acabam fazendo greves. Em 1907, em São Paulo, tem uma greve geral, mais de 2.000 operários acabam participando, né, parando nessa greve aí. E o governo vai reprimir de todas as formas possíveis esses movimentos, né? Uma forma que o governo tem dessa repressão, então, né, é o uso da violência e dispositivos legais. Cria-se leis, né, para tentar conter esse protesto desses operários. Uma das leis foi a lei do Adolfo Gordo, que permitia a expulsão do Brasil dos imigrantes considerados uma ameaça à ordem. Lembra lá no começo eu falei para vocês que quem teria trazido essas ideias do anarquismo para o Brasil e tal teria sido os imigrantes. Então eles continuam com essa filosofia, com essa ideia aí, e se cria uma lei, então, que esses imigrantes que estavam atentando à ordem brasileira, então eles poderiam ser expulsos de volta para o seu país de origem, né?
a partir da década de 20, então a ampliação da divisão entre anarquistas e socialistas fez com que as mobilizações diminuíssem e o próprio Estado passa a se preocupar com leis trabalhistas. Essas leis trabalhistas que o Estado propõe aí, elas não são no sentido de, que eu vou dizer, de ajudar o operário em si, mas sim leis para controlar esses operários. Tá? Ter um controle maior, saber o que eles estão fazendo, onde que eles estão andando, quais são as conversas deles e assim por diante. Eu acho que eu já mencionei na sala com vocês a questão, por exemplo, da associação, né? Porque o frigorífico tem uma associação, né? Porque a prefeitura tem a SEMAR, a associação lá dos funcionários da prefeitura. Né? Se você vai passar o final de semana, durante a semana você está trabalhando, final de semana você vai passar nessas associações, você vai estar falando, vivendo as mesmas situações, então você não conhece outras realidades. Então são formas, de certa forma, de controle que existe, né? O livro de vocês traz uma experiência do anarquismo que aconteceu aqui no Paraná, tá? Na colônia Cecília, em Palmeira. Tá? Então, quem tiver interesse, no livro vai apresentar isso, aí vocês podem pesquisar lá, procurar um pouquinho mais. Tem várias informações a respeito dessa colônia Cecília, que seria uma experiência anarquista no Brasil, tá? E aqui no Paraná, ok? E o Brasil na Primeira Guerra, né? Então, em 1917, o Brasil entra na guerra ao lado dos aliados, a partir do momento que a Alemanha ataca os navios brasileiros. E o Brasil atua em 4 pontos. Então, ele envia oficiais à Europa para integrar uma esquadrilha com missões de patrulhamento. Ele vai patrulhar o litoral ocidental do continente africano. Ele envia soldados para combater no fronte ocidental lá dos franceses. E tem o envio da missão médica militar. Com essa participação no Tratado de Versalhes, né, o Brasil é um dos países que participa do Tratado de Versalhes, e ele acaba recebendo dezenas de navios mercantes como uma reparação das perdas que ele teria, né, tido com a participação na guerra. A industrialização brasileira, então, nesse período da guerra, num primeiro momento, né, o Brasil tem um processo, digamos assim, acelerado, né, ao sistema capitalista global devido a esse excedente de café que ele tem e essa população urbana que cresce, então, que eu já falei no comecinho do nosso vídeo aqui, tá? Então, a guerra, no primeiro momento, traz um impacto negativo, porque interrompe o comércio global. Não tenho mais de onde conseguir esses produtos que eu precisava. Mas, no segundo momento, vai surtir ou vai, né, ter uma outra interpretação. Então, acontece investimento na indústria nacional, uma forma de abastecer a economia interna. Então, aparentemente, digamos assim, né, esse problema aí, né, acaba sendo também uma solução, né, bem discretamente aí, mas essa industrialização no período da guerra acaba mostrando, né, um pequeno crescimento econômico em relação ao Brasil. Tanto que muitos e muitos historiadores apresentam isso como um dos motivos da industrialização do Brasil, né, essa participação na guerra e não ter mais de onde importar os produtos. Beleza, pessoal? As atividades para a nossa semana. Então, lá no livro, vocês vão fazer a leitura do capítulo 7, tá? A atividade da semana, para vocês me enviarem, é elaborar um mapa conceitual, o exercício 4, na página 133, lá do material didático. E, na internet, vocês vão acessar os links e rever o vídeo lá do poliedro. Beleza, pessoal? Um abração a todos e até a próxima semana.